E aí, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou morrendo de saudades, tá? Queria estar na sala com vocês, a gente sente muita falta. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Em breve a gente vai estar junto de novo. Hoje, eu estou gravando mais uma aula relativa a essa semana, um tema novo, tá? Como normalmente a gente faz em sala, eu passo uma explicação para vocês e vocês fazem a anotação no caderno. Então, para essa semana não tem atividade. A única coisa que vocês vão fazer é, durante o vídeo, vocês vão dando aquela pausada e fazendo as anotações, mostrando o que vocês compreenderam da aula, beleza? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre a composição química dos seres vivos. A gente já iniciou falando sobre células, tipos de células. Então, para que a gente possa prosseguir em células e que vocês possam compreender melhor, é necessário que a gente estude essa parte que fala da composição química dos seres vivos. Ou seja, a gente vai descobrir do que os seres vivos são feitos, do que o meu corpo é feito, uma planta, um inseto ou qualquer outro ser vivo. Então, a gente tem, já para adiantar para vocês, dois tipos de substâncias químicas presentes nos seres vivos, que são as orgânicas e as inorgânicas. Lá no iniciozinho do nosso conteúdo de biologia, eu tinha explicado para vocês sobre a organização, os níveis de organização dos seres vivos. Vocês têm até esse desenhozinho no caderno. A gente vai de átomo. Esses átomos se reúnem e formam moléculas. Várias moléculas juntas formam organelas. E aí a gente vai evoluindo nesses níveis até chegar ao ponto de biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas e todos os seres vivos do planeta, tá? Lembrem que eu tinha falado para vocês que existem alguns átomos que vão estar presentes em todos os seres vivos, tá? Muitos tipos de substâncias químicas vão poder ser encontradas nesses organismos, mas existem 6 principais que são mais frequentes em todo ser vivo, seja uma bactéria, seja uma planta, seja um inseto, seja uma pessoa, tá? São esses elementos, esses átomos aqui, que a gente conhece, para facilitar para você, já vai o bisuzinho aí, pela sigla CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Alguns em maior quantidade, outros em menor, mas esses 6 átomos, eles vão se unir, vão se juntar e formar diferentes tipos de moléculas no nosso organismo, tá? Por exemplo, se eu pego 2 átomos de hidrogênio, e esses átomos se unem com um átomo de oxigênio, eu vou ter uma molécula de uma outra substância química que é a nossa querida água, H2O. 2 átomos de oxigênio, quando se juntam, formam o gás oxigênio. Então, relembrando aqui, ó, eu tenho esses 6 elementos químicos que se unem e formam moléculas de diferentes substâncias no nosso organismo, beleza? Essas substâncias, elas são classificadas em 2 grupos. Nós temos as orgânicas e as inorgânicas. Como é que eu vou saber, como é que eu vou diferenciar essas substâncias? Em linhas gerais, de forma bem simplificada, a gente diz assim, ó, quando uma substância tem carbono, ela é uma substância orgânica. E se ela não tem, é uma substância inorgânica. Mas como é que eu vou saber se aquela substância que eu estou vendo é orgânica ou inorgânica? Normalmente, quando eu for falar sobre isso com vocês, se for na atividade ou se for na aula, eu vou dar a fórmula molecular. Você vai ver se aquela substância, se eu disser que aquela substância ela é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio, você já vai saber automaticamente que é uma substância orgânica, tá? Se eu dou para vocês a fórmula molecular da água e eu digo que é H2O, hidrogênio e oxigênio, automaticamente você vai saber que ela é inorgânica, não tem carbono, tá? Então, a gente tem essas substâncias aí, ó. As inorgânicas são a água e os sais minerais. As orgânicas são os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Ai, professora, mas eu não vou lembrar, é muita coisa. Então, aprende o que é menos. Lembre, inorgânica só são 2 coisas, água e sais minerais. O que não for água nem sais minerais é porque é substância orgânica. E eu vou saber disso quando na fórmula você vê uma molécula de carbono, tá? Então, vamos começar aqui pela água. Qual é a importância da água no organismo de um ser vivo? Primeiro, todo e qualquer ser vivo, a maior parte da composição do corpo dele vai ser exatamente de água. No ser humano, por exemplo, é uma média de 75%, de 70% a 75%. Por exemplo, se uma pessoa pesa 100 quilos, 75 quilos é só de água. Essa porcentagem, ela varia um pouco dependendo do ser vivo, mas no geral, a maior parte
a substância, desculpem, que está em maior quantidade em qualquer organismo é a água, tá? Para que ela serve no nosso corpo? Primeiro, a água é conhecida como solvente universal. A maioria das substâncias que estão no nosso organismo, elas vão ser dissolvidas na água. E isso facilita faz com que essa substância seja melhor aproveitada, melhor absorvida pelo organismo, tá? Lembrando que existem algumas, como as gorduras, por exemplo, que está na imagem aí, o óleo, que não se mistura com a água. Algumas substâncias não vão se dissolver na água, mas a grande maioria delas, as que estão no nosso organismo, elas vão ser dissolvidas pela água. A água tem aí, primeiro, um papel importante que é um solvente. Segundo, na presença de água, as reações químicas acontecem de forma mais rápida. Isso facilita, tá? Essa imagem que eu coloquei para vocês, ó, isso foi feito nas aulas de laboratório no ano passado. A gente usou fermento biológico, fizemos uma mistura com açúcar e colocamos água. É o processo conhecido como fermentação. Para quem não sabe, o fermento biológico ele é um organismo vivo, é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que é usado aí para fazer o pão, a cerveja, tá? Na presença de água, quando você mistura o ser vivo, o açúcar, que é uma substância que ele quebra para poder fazer a nutrição dele, e a gente usa a água, esse processo faz com que aconteça algo chamado fermentação, que é o que esse fungo usa para produzir a energia dele, libera gás carbônico, e se vocês observarem aqui, ó, no decorrer dos minutos, se você colocar um balão na boca do tubo de ensaio, esse balão vai se encher desse gás. O que isso tem a ver com o que a gente está falando sobre a água? Se você misturar só o açúcar e o fermento, não vai acontecer nada. Quando você coloca a água, a reação química acontece. Então, essa é justamente uma das funções da água no nosso organismo, que é facilitar ou fazer com que essas reações aconteçam de forma mais rápida. Outra coisa, a água também, ela controla a temperatura do nosso organismo, tá? Isso significa que a temperatura média normal do ser humano é uma média de 36,5 a 37 graus Celsius. Por mais que o ambiente ao redor esteja mais frio ou mais quente do que o nosso corpo vai se manter sempre nessa temperatura. Porque se esquentar demais, dá problema, a gente fica doente. Se tiver frio demais, também dá problema. Então, a água, ela faz esse controle, ela faz com que a temperatura seja controlada, moderada no nosso corpo. Existem duas propriedades da água que são muito importantes para que ela seja aproveitada no organismo também, que é a coesão e a adesão. A coesão é a facilidade que as moléculas da água têm de ficarem bem unidas umas às outras, e aí permite que essas moléculas fiquem ligadinhas, elas não vão se espalhar. Por exemplo, nessas gotinhas aqui, ó, a água, em vez de se espalhar na planta inteira, ela fica concentradazinha num lugar. E a adesão é que faz com que a água consiga aderir a alguma superfície. Por exemplo, se você colocar água num papel, ele vai molhar. Se você colocar no tecido, ele vai molhar também. É uma capacidade chamada de adesão. Essas duas propriedades, coesão e adesão, fazem, por exemplo, com que a água da raiz da planta consiga percorrer a planta inteira até chegar nas folhas, por exemplo, que ficam lá no topo. A água vai aderindo nesses vasos da planta, nesses capilares, e faz com que ela consiga ser distribuída no organismo inteiro, tá? E para finalizar aqui as inorgânicas, os nossos sais minerais, que são substâncias que a gente adquire principalmente através da alimentação, e elas servem para regular algumas funções do nosso organismo. Aqui eu tenho uma tabela com alguns exemplos, tá? Por exemplo, o cálcio participa da formação e constituição dos nossos ossos. Quando a pessoa tem perda de cálcio, ela começa a ter problemas nos ossos, né? O magnésio, por exemplo, auxilia no mecanismo de relaxamento muscular. E aí vocês dão uma pausadazinha, observem essa tabela aí com alguns exemplos de minerais, qual a função deles no organismo e onde a gente consegue obter esses minerais, certo? Então, meus amores, para finalizar aqui, para esta semana, como eu disse a vocês antes, não vai ter atividade. Vocês vão simplesmente precisar fazer um resumo, do jeito que eu sempre costumo fazer na sala, numa folhinha de caderno, vocês vão colocar as partes principais dessa aula. E principalmente, galera, fiquem em casa, tá? O nosso estado, o nosso município não tem estrutura
para cuidar, caso essa doença se espalhe no nosso município, nós não temos estrutura, então, por favor, evitem estar saindo, a não ser que seja extremamente necessário. Não façam aglomerações, não vão em festas, se cuidem e protejam as pessoas, tá bom? Espero que tudo isso acabe logo e a gente volte a se encontrar. Tchau!